diz: se alguém vem a mim e não aborrece ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que Jesus é enfático, ele diz: não pode ser meu discípulo aquele que não aborrece sua própria vida. Parece uma coisa contraditória. Como é que Jesus vai pedir para alguém aborrecer a sua própria vida? Será que nós não devemos ter amor próprio? Será que nós não devemos gostar de nós mesmos? Será que a gente nunca deve fazer nada para se agradar? Jesus está pedindo para que a gente viva uma vida onde, como se a gente não fosse nada. É isso que ele está querendo dizer? Não, Jesus está querendo dizer aqui simplesmente o seguinte: quando ele diz que a gente tem que aborrecer a nossa própria vida para poder se tornar seu discípulo, ele está querendo dizer o quê? Que a nossa vida não é mais importante do que a vontade dele para nós. Porque muitas vezes nós temos uma vontade, nós temos um desejo para a nossa vida, uma maneira como a gente deseja andar, algo que a gente quer ser, sonhos que a gente quer alcançar, planos, metas, coisas que a gente estabelece no nosso coração, que a gente quer viver, coisas que a gente quer ser, características que a gente acha que são boas, de caráter. E Jesus está dizendo o que aqui? Que o que importa não é isso. O que importa é o que Ele quer para nós. O que importa é o que Ele estabelece para nós. O que importa é o que Ele quer para nós. O que importa é a sua vontade para nossas vidas. O que importa é o que Ele deseja para nós. Quando nós decidimos seguir a Cristo, ser seu discípulo, nós não podemos agradar nem a nós mesmos. É como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando a gente se torna discípulo de Jesus, não somos mais nós quem vivemos. É Jesus que passa a viver em nós. Ele passa a morar dentro de nós e o que passa a ser importante é a vontade dele para as nossas vidas. É o que ele quer, não é mais o que a gente quer, não é mais o que a gente pensa, mas é o que ele pensa, é o que ele acha. A gente tem que ver como ele vê, a gente tem que sentir como ele sente, a gente tem que amar o que ele ama, odiar o que ele odeia, a gente tem que priorizar o que ele prioriza. Porque se ele está em nós, nós temos que viver para agradá-lo, para honrá-lo, porque ele é o nosso Senhor. Então é assim que o discípulo anda. Lá em Lucas 9, 23 e 24, diz algo interessante para complementar isso aqui, a respeito de você não amar a sua própria vida. Ele diz assim, Lucas 9, 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Jesus está dizendo o quê? Negue sua própria vida. Negue-se a si mesmo. Você tem que negar a si próprio. Não é mais o que você quer que importa. Não é mais o seu desejo. É o meu desejo. Eu sou o teu Senhor agora. Eu vou dizer para você o que é bom. Eu vou estabelecer para você o que é melhor para você. O que você tem que fazer. O que você tem que ser. Como você deve viver. Eu vou estabelecer. E quando a gente ama, a gente se submete a isso. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é muito melhor que a nossa. Então ele continua dizendo assim, no versículo 24 do capítulo 9. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse é um versículo que muita gente não compreende, porque parece uma contradição. Como é que quando a pessoa quer salvar a vida, ela perde a vida? E se ela perde a vida, aí é que ela salva a vida dela. Como é que é isso? Sabe o que Jesus quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte: quando ele diz assim, se você quiser salvar a sua vida, ele está dizendo em outras palavras, se você quiser viver para si mesmo,
do jeito como você estabeleceu, do jeito como você quer, viver conforme os seus próprios planos, você vai perder a vida. Ou seja, você vai perder a vida eterna, você vai perder a vida abundante que eu tenho para te dar. Você quer tanto viver, só que se você viver a sua própria vida, você vai perder a vida que eu tenho para te dar, que é muito melhor. É isso que ele está querendo dizer. Que a gente ganha por um lado, porque vai viver do jeito que a gente quer, mas vai perder a vida que ele tem para nós. E no final das contas, a gente vai perder a nossa própria vida, porque a gente vai ser condenado. E quando ele diz assim, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O que ele está querendo dizer? Que se você perder a sua vida, ou seja, se você renunciar à sua vontade, se você renunciar a seus desejos, seus sonhos e seus planos, se você renunciar a quem você é, para poder se tornar quem eu quero que você seja, se você desejar fazer o que eu quero que você faça, aí sim você vai ganhar a vida. Aí sim você vai viver uma vida de verdade. Porque você vai viver a vida que eu tenho para você. A vida que eu reservei para você. Os planos que eu tenho para você. E que são muito melhores que os seus. São muito melhores do que esses que você tem. São muito melhores. Então você vai perder a sua vida que você quer, mas você vai ganhar a vida que eu tenho para te dar. E aí Jesus pergunta assim no versículo 25: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? É uma pergunta que a gente deveria sempre se fazer, principalmente aqueles que estão procurando viver para si mesmos, mas acham que seguem a Cristo. De que adianta você ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo que você quer conquistar, viver do jeito que você quer, fazer suas vontades, andar do jeito que você deseja andar, e no final você causar dano a si mesmo? No final você se perder. De que adianta isso? De que adianta você viver uma vida toda conforme a sua vontade e no final você perder a sua vida? Você ser condenado, você passar toda a eternidade longe de Deus. De que adianta você ganhar tudo o que você quiser nesse mundo aqui, nessa terra, alcançar tudo, no sentido material, no sentido familiar, profissional, social, seja lá o que for, se você for uma pessoa miserável no sentido espiritual, não ter a vida abundante de Deus, a vida eterna, de que vai adiantar tudo isso? Então, Jesus pergunta isso para que a gente reflita e entenda que aquele que quer segui-lo tem que aborrecer até mesmo a sua própria vida. Tem que amar a Jesus mais do que a si mesmo. Você que é cristão, meu amigo, entenda isso. Se você diz que segue a Cristo, a vontade dele é que tem que prevalecer sobre a sua vida. Não é mais o que você quer. E aí eu quero que a gente reflita numa coisa nessa hora. Uma multidão de pessoas estão nas igrejas hoje dizendo que seguem a Jesus, mas estão vivendo para si mesmas. Mas elas acham que são cristãos. Elas dizem que Jesus é o seu Senhor, só que a sua vida não demonstra isso. Elas vivem para agradar a si próprias. Elas não estão nem preocupadas com o que Deus quer. Tem pessoas que dizem que são cristãos, mas não conhecem nem a Bíblia. A Bíblia revela a vontade de Deus. Como é que alguém pode dizer que agrada a Deus, que segue a Cristo e não conhece nem a sua vontade? Essa palavra é a vontade revelada de Deus a nós. Deus aqui deixou escrita a sua vontade, como um discípulo seu deve andar. Mas muita gente ignora essa palavra. Tem muita gente que lê, mas não obedece, não pratica, não vive o que Deus ensina aqui, o que Cristo ensina. Jesus disse certa vez assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então como é que a gente pode dizer que ama a Cristo se a gente não guardar os seus mandamentos? Muita gente diz que ama a Cristo, mas não guarda seus mandamentos, vive do jeito que quer, fazendo o que bem deseja. Quantas pessoas nem sequer leem essa palavra?
conhecem essa palavra. Elas andam do jeito que elas acham que é melhor. E não estão nem preocupadas com o que Deus quer que elas façam ou com o que elas sejam. Elas não estão nem aí para isso. Tem pessoas que dizem que amam a Jesus, mas Jesus não tem nenhuma prioridade na sua vida. Elas vivem todos os dias da sua vida uma vida carnal e mundana, onde elas vivem para agradar a si mesmas. Deus nos deu um tempo de 24 horas por dia para a gente viver para glorificar o seu nome, para viver para Ele. Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que morreu por eles, que é Jesus Cristo. Então, quantas pessoas hoje dizem que são cristãos, mas a sua vida nega isso, a sua vida diária nega isso. Eles vivem para agradar a si mesmos. Tem pessoas que passam o dia todo fazendo tudo aquilo que satisfaz os seus desejos, a sua carne. Hoje em dia as pessoas passam às vezes horas e horas na internet, no computador, no celular, nos videogames, no WhatsApp, no Facebook. Passam se envolvendo com muitas e muitas coisas, assistindo televisão, filmes, o que não é errado em si mesmo, essas coisas. Mas as pessoas às vezes passam horas e horas fazendo essas coisas. Tem isso como se fosse um ídolo. Essas coisas se tornaram seus ídolos que elas adoram de dia e de noite, porque seguem essas coisas, se prostram diante dessas coisas, se alimentam dessas coisas e não tem tempo nenhum para buscar Jesus, não tem vida de oração, não tem vida devocional, não amam a palavra de Deus, não se alimentam da palavra, não tem vida de oração, não adoram a Deus, não tem tempo para servir a Deus, não se envolvem na causa da pregação do Evangelho, não se envolvem com o reino de Deus, estão sempre envolvidas consigo mesmas, com coisas carnais que interessam somente a si mesmas, coisas fúteis, coisas vãs, coisas que não edificam, coisas apenas deste mundo, coisas passageiras, que às vezes não são más em si mesmas, mas que são uma grande perda de tempo, quando a pessoa poderia estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar, mas ela não busca, mas ela diz que ama Jesus. Diz que ama Jesus, mas faz semanas que não sabe o que é ler a Bíblia, nem meditar na sua palavra. Diz que ama Jesus, mas não sabe nem o que é fazer uma oração. Diz que ama Jesus, mas nunca evangelizou ninguém, nunca se envolve na obra de Deus. Tem pessoas que dizem que amam a Jesus, mas não se congregam com a sua igreja, não tem prazer em estar em comunhão com os outros irmãos, adorando a Cristo. Tem pessoas que não sabem nem qual é o seu chamado. Tem pessoas que vivem para servir a si mesmas. O único objetivo delas é servir a si mesmas. É estudar, trabalhar, para poder conseguir ganhar dinheiro, um status social melhor. E elas vivem a vida nesse ciclo egoísta de apenas servir a si próprias ou servir a sua família. Nunca tem tempo para se envolver na causa do Evangelho, na causa do reino de Deus. Não sabem nem qual é o seu dom, não sabem nem qual é o seu chamado, não sabem nem qual é o ministério que Deus quer que elas se envolvam. Nunca perguntaram nem para Deus: Senhor, como é que o Senhor quer que eu glorifique o teu nome? Como é que o Senhor quer que eu viva para te glorificar? Não estão nem preocupadas com isso, porque elas não querem viver para Jesus, elas querem viver para si mesmas. Quantas pessoas que Deus as chamou para pregar o Evangelho, para serem missionários, para serem pastores, para serem evangelistas, para serem mestres, para cuidarem de crianças, para cuidarem de adolescentes, para discipularem, para aconselharem, evangelizarem, para contribuírem com a obra, para serem diáconos, presbíteros, para fazer o que for na obra de Deus, para serem intercessores, para serem ministros de louvor. E as pessoas estão se escondendo, estão enterrando seus talentos, estão vivendo uma vida focada em si próprios,
mas dizem que amam Jesus, dizem que são seus discípulos. Que amor é esse? Que amor é esse onde eu vivo só para mim? Onde o que importa é só o que eu quero? Onde o que importa é só fazer a minha vontade? Será que eu posso dizer que eu sou discípulo de Cristo? Será que Jesus realmente reina no meu coração se eu viver desse jeito? Será que Ele realmente é o meu Senhor? Nós deveríamos refletir nessas coisas, porque tem muita gente enganada a respeito do que é ser cristão. Tem muita gente enganada a respeito do que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é uma vida de sacrifício. Jesus nos chamou para uma vida de entrega, para uma vida de renúncia. Eu vou já falar sobre isso. Para uma vida onde eu morro para mim mesmo, para poder glorificar o nome de Deus.